Meu nome é Tatiane, eu vim procurar o Dr. Emílio porque eu estava passando por problemas familiares. Eu tenho um filho de 15 anos e na última semana eu descobri que ele estava praticando automutilação com gilete. Ele tem apenas 15 anos e isso me deixou muito triste porque não percebemos o que estava acontecendo dentro de casa. Não somente isso, mas ele também estava fazendo uso de alguns entorpecentes, como maconha, cigarro e ácido. Isso deixou a gente bem preocupado, procuramos ajuda com a escola e a escola nos orientou a procurar um psicólogo que pudesse resolver o problema. Ele conversou e não foi diagnosticado como uma criança sem problemas e ele foi encaminhado para a psiquiatria. Na psiquiatria, eu achei que isso não fosse resolver o problema da gente, porque iam induzir ele a remédio fortes e eu acho que ele tem 15 anos ainda, muito jovem para isso. E eu vi a hipnose como uma opção de a gente realmente saber onde é que estava o problema dele, já que ele era uma criança muito fechada e não se abria, não dizia a razão pelo qual ele estava se cortando. Aí a gente procurei o Dr. Emílio no telefone, conversamos com ele, sentimos super seguros de que seríamos orientados para ter uma solução ideal. Viemos eu e meu marido, a gente viajou de bem longe até aqui Bauru. E hoje a gente já está terminando a terceira consulta, ficamos 3 dias aqui. Acabei fazendo a consulta também, porque eu acho que o problema pode estar aí na família também, que a gente não conseguiu dar o suporte suficiente para que ele se sentisse seguro, amado, a não cometer esse tipo de coisa. Porque o corte, a automutilação, é uma doença que a criança pratica no intuito de aliviar alguma dor. Uma dor que nem ela sabe realmente onde é que está esse problema. Às vezes ela não é comunicada, ela não é falada, por isso que nem é percebida para quem está em volta dela. E afeta a família, afeta todo mundo. Cada corte daquele machuca a mim, machuca a todos. E a gente veio fazer a terapia, primeiro meu filho veio fazer a terapia, e eu sinto hoje no 3º dia que ele já está bem mais calmo, que ele já está mais consciente da besteira que ele fez. Ele se diz arrependido, ele sabe, tem consciência de que a amizade, as influências influenciaram bastante ele para ter esse tipo de atitude. Ele estava andando com pessoas góticas e esse grupo influenciou bastante que ele tomasse esse tipo de atitude. Bom, eu também resolvi me cuidar, porque eu também tenho um histórico familiar bem complicado. A minha mãe, ela fazia também uso de entorpecente, meus pais faziam, minha mãe faleceu até por tráfico de drogas. Nesse momento eu me separei dela, desde a infância, fui criada pelos meus avós, uma infância bem conturbada também. Eu acredito, hoje eu tenho 34 anos e eu acredito que eu superei todos os maus, porque hoje eu tenho uma família maravilhosa, tenho razões maravilhosas para continuar, para não olhar para trás. Mas eu acho que eu me enganei. Fiz a regressão com o Dr. Emílio, porque eu também achava que eu tinha que me reestruturar melhor para poder dar uma firmeza, para dar uma postura melhor para o meu filho, para conseguir ser forte o suficiente para conseguir pegar na mão dele e com toda certeza superar todos esses momentos difíceis juntos. Eu digo estabilizado espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Então eu e meu marido, a gente resolveu fazer também a hipnose para ver se a gente tinha algum problema, que a gente não estava conseguindo lidar muito com a situação. A gente via isso como um grande apavoro, nos tranquilizar um pouco também. Hoje também é a minha 3ª sessão e eu posso dizer que na regressão eu consegui vivenciar várias experiências as quais estavam mal resolvidas, estavam inconscientemente me atrapalhando. Consegui perceber, através da regressão, momentos mais difíceis do que eu imaginava que eu já tinha passado, como estupro, hoje eu tenho muito medo de altura e não sabia por quê. Fazendo a regressão, eu descobri que em um momento da minha vida, a minha mãe, em um momento de uso de droga, tentou me matar, me jogar da janela. Vi esse ato, foi horrível, mas eu a perdoei, coloquei todos os sentimentos e os meus medos dentro de um cofre, onde eles hoje não posso dizer e afirmar que não faz mais parte do meu ser. Me sinto uma pessoa mais segura, me sinto uma pessoa mais confiante, me sinto uma pessoa mais iluminada, muito mais calma, muito mais amada. Sei o meu papel agora de mãe e qual que eu devo seguir. Eu devo me fortalecer em todas as experiências que eu tive,
não uma forma negativa, mas como uma forma de transformar isso em positivo, transformar isso em força para seguir adiante. E eu tenho certeza, hoje saindo do consultório na terceira sessão, que tudo que passou, que passamos, foi só uma fase. E que coisas boas nos esperam, porque eu amo ele, porque eu me amo muito mais agora. E quando a gente se ama, a gente é capaz de distribuir o dobro do amor que a gente é capaz. E agradeço muito ao Dr. Emílio por ter dado essa força para minha família, por ter tirado os meus medos, os meus monstros inconscientes do passado, a qual não tinha consciência que tinha. Me achava tão forte, me achava tão esperta, que já tinha superado tudo. Hoje eu posso dizer que eu realmente superei. Eu posso realmente entender o que meu filho estava passando. Eu consigo ver claramente tudo que se passava na cabeça dele, o que se passava em torno dele. Consegui, com muita fé, com muita força, livrar ele de todo o mal, a minha família de todo o mal. Eu agradeço muito ao Dr. Emílio por isso. E espero que vocês que estejam passando por problemas, também não deixem só o problema tomar conta do seu filho, do seu marido. Talvez o problema não esteja só com ele, talvez o problema esteja em torno de vocês. E é importante a família fazer também para fortalecer. Mostrar para essa pessoa que você quer curar, que você é capaz de se mudar para mudar ela. E eu também não conhecia minha mãe, conheci uma foto dela faz uns 3 anos, que minha avó me deu uma carteira de trabalho com a foto dela e eu não fazia nem ideia de como era o rosto dela. Como eu já havia dito também, ela e meu pai eram usuários de droga. Pra mim, eu achava que só a minha mãe que usava droga, até fazer o momento da regressão, até o momento da concepção. Eu consegui voltar no momento que meu pai e minha mãe me concederam. Eu vi que no momento que eles fizeram o ato de sexo, amor, eles estavam chapados de droga, estavam fazendo uso de cocaína. Consegui sentir toda a aflição, o arrependimento da minha mãe após o ato sexual. Ela ficou muito arrependida de ter feito aquilo. Eu lembro que meu pai logo depois saiu do quarto. Eu lembro o momento exato da minha gravidez, o momento que eu estava na gravidez da minha mãe sendo gerada, onde ela fazia o uso de maconha, uso de entorpecentes como cocaína. Senti dentro do útero dela todo o aflito que afligia ela. A mãe dela tinha uma pessoa que durante a minha gravidez eu me senti no ventre dela como se eu estivesse dentro de um liquidificador, sabe? Que você aperta o play e ela começa a chacoalhar. Era assim a cabeça da minha mãe. E era assim que eu me sentia dentro do útero dela, em constante movimento, em constante processo de aborrecimento, de mágoa, de um monte de sentimentos ruins que ela sentia e que eu sentia dentro do ventre dela. Senti muita dor também quando eu fui concedida, no meu nascimento. Eu lembro que eu fiquei um pouco bem, eu me lembro, acho que até um pouco dependente daquilo que eu estava acostumada dentro da barriga, ou a droga, ou aquela turbulência. Aquilo já não fazia mais parte de mim depois do meu nascimento. E isso eu sinto querendo voltar para o útero dela e querer ter aquilo tudo de novo, aquela turbulência, aquele uso de droga, como se eu já tivesse nascido dependente daquilo. Tanto que as coisas se repetiram. Depois de um tempo eu fiz uso de maconha, de outras drogas. E claro, que a informação genética ficou no meu DNA. Hoje não mais faz parte de mim, porque eu consegui com a regressão fazer com que tudo isso fosse decodificado da minha memória genética, não faz mais parte. Eu me sinto hoje bem mais aliviada. Por exemplo, faz 3 dias que eu estou fazendo o recesso. Eu fazia uso de cigarro antes do processo. Já não sinto nem mais vontade de fumar. Não sinto mais nem vontade de nada. Não sinto vontade, como se eu não tivesse fumado. Sabe quando você acorda de manhã, você não tem nem mais a memória de que você acordava e ia fumar um cigarro? Eu acho que eu tô curada.